No próximo capítulo da novela Vale Tudo, Eugênio será manipulado por Maria de Fátima. Após escutar a história inventada por Marina, que afirma ter sido ameaçada por Solange sob ordens de Raquel, ele cairá na armadilha e correrá direto até Afonso para alertá-lo do suposto perigo. A mentira criada por Fátima nos bastidores terá como objetivo arranhar a imagem de Solange e colocar a confiança de Afonso em xeque. Enquanto isso, Odete Reutemann deixará o filho em choque ao fazer uma proposta tentadora. Ela se compromete a executar o projeto sustentável dele, na TCA, desde que Afonso aceite se mudar para Paris imediatamente. Na casa de Solange, a situação sairá do controle. Após diversos atritos e provocações, ela e Sardinha decidirão enfrentar Mário Sérgio. O clima será tenso quando ambos pedirem que o publicitário se retire definitivamente. Mário, mesmo humilhado, tentará manter as aparências e sairá fingindo elegância. Nesse mesmo tempo, Maria de Fátima fingirá estar preocupada com Raquel e a aconselhará a deixar Ivan no passado. Mas por trás da fala doce, esconde-se uma intenção cruel: impedir qualquer reaproximação entre os dois e manter Ivan vulnerável à influência de Odete. Renato também tomará uma decisão drástica. Após perceber os danos causados por Mário Sérgio, ele o demitirá sem dar espaço para justificativas. A notícia se espalhará rapidamente e causará alívio em todos os setores. E não se esqueça, se está curtindo a novela, clique no gostei, inscreva-se no canal e diga de qual cidade você nos acompanha. Manipulando com maestria, Maria de Fátima convencerá Eugênio a deixá-la a sós com Afonso. Ela fingirá querer apenas uma conversa franca, mas na verdade usará o momento para plantar novas desconfianças no coração do rapaz. Por fim, Afonso tomará uma decisão que mudará tudo. Ele convidará a Fátima para morar com ele em Paris, mas a resposta dela o deixará sem chão. Com frieza, ela recusará o convite e dirá que não pode deixar o Brasil. A recusa inesperada deixará Afonso desconfiado. Algo não fecha, e ele começará a suspeitar que há muito mais por trás da fragilidade aparente da noiva do que ela demonstra. Raquel corre para o aeroporto para impedir viagem de Ivan com Heleninha e implora por perdão. A revelação devastadora sobre o envolvimento de Maria de Fátima no roubo dos dólares será o estopim de uma sequência intensa e dolorosa para Raquel. A cozinheira que tanto batalhou para reconstruir a vida após a separação traumática de Ivan será dominada por um misto de culpa e desespero ao perceber que destruiu o relacionamento com o único homem que a amou verdadeiramente por causa de uma armação da própria filha. Ela não vai pensar duas vezes ao saber que Ivan está de malas prontas para deixar o Brasil rumo a Roma ao lado de Heleninha. Atravessando a cidade em um táxi, tomada pela emoção, Raquel vai protagonizar uma das cenas mais marcantes da novela. A tentativa desesperada de impedir que o grande amor de sua vida embarque. Tudo começa quando Gilda entrega a Raquel um envelope com fotos reveladoras. Nas imagens, César e Maria de Fátima aparecem juntos, em clima de intimidade, dias depois do roubo. As peças do quebra-cabeça finalmente se encaixam na cabeça da cozinheira, que lembra de detalhes sutis, como a presença da pasta de dente, que serviu de distração para Ivan sair do apartamento minutos antes do dinheiro sumir. A ficha cai com um estrondo. Atordoada, ela vai até o quarto de Maria de Fátima, mas não a encontra. Ao conversar com Poliana, descobre que a filha saiu para fazer compras com o cartão de crédito de Afonso. Mas não há tempo para confrontos. Gilda, visivelmente nervosa, revela que Ivan já se mudou e foi direto para o aeroporto, onde embarcará com Heleninha em poucas horas. Raquel empalidece. Seus olhos se enchem de lágrimas. Em um ímpeto, ela pega a bolsa, sai às pressas e desce os degraus do prédio, como se fugisse de um incêndio. Na calçada, acena para o primeiro táxi que passa. "Aeroporto do Galeão, é urgente! Pelo amor de Deus, corre!" grita para o motorista, que, assustado com a urgência, pisa fundo no acelerador. Durante o trajeto, as imagens da trajetória com Ivan invadem a mente de Raquel. Lembra do primeiro beijo, das conversas ao pé do ouvido, das noites em que dividiam sonhos e até dos conflitos mais recentes. A dor do arrependimento aperta o peito.
Como eu fui capaz de duvidar dele? Murmura para si mesma, com a voz embargada e os olhos fixos no vidro do carro. O trânsito parece não colaborar. Em cada farol vermelho, o tempo parece escorrer pelos dedos. Vai, moço, pisa mais. Eu preciso ver ele antes que seja tarde demais. No saguão do aeroporto, Ivan e Heleninha aguardam o embarque. Ele está pensativo, os olhos cansados, mas determinado. Heleninha, por sua vez, esbanja segurança. Vê aquela viagem como o início de uma nova vida, longe de todo o passado conturbado. Quando o sistema de som anuncia o voo para Roma, Ivan se levanta com a mala em mãos. É neste momento que, aos gritos, Raquel invade o saguão, chamando por ele. Ivan! Ivan, espera! Não embarca! Por favor, me escuta! As pessoas ao redor se voltam, surpresas com a cena. Ivan, ao ouvir a voz que jamais esqueceria, se vira lentamente. O olhar dele se encontra com o de Raquel, que surge completamente desfigurada de tanto chorar, suada e ofegante. Heleninha arqueia a sobrancelha, incomodada, mas prefere manter-se calada. Raquel corre até Ivan, o agarra pelo braço e, diante de todos, se ajoelha. Me perdoa, Ivan. Eu errei feio. Eu fui cega, eu fui burra. Mas agora eu sei a verdade. Não foi você, foi a Fátima, a minha filha. Foi ela quem armou tudo. Ivan tenta ajudá-la a se levantar, mas Raquel insiste em continuar ajoelhada. Em meio a soluços, ela revela tudo o que descobriu. O plano de Fátima, a cumplicidade de César, as provas fotográficas. Ela usou aquela pasta de dente, Ivan. Aquilo era só um pretexto para você sair. E eu acreditei. Eu deixei você sozinho. Te humilhei, te acusei. E tudo por culpa da minha filha. Comovido, Ivan segura os ombros de Raquel e a encara nos olhos. Ele respira fundo, claramente abalado pela cena. Raquel, eu fico feliz que você tenha descoberto. Muito feliz. Mas o que você fez, o que você disse, aquilo me feriu de um jeito que eu não consigo descrever. Ele faz uma pausa, engole seco, enquanto Heleninha o observa apreensiva. Você não teve dúvidas. Você me jogou no chão. E agora é tarde. Raquel o encara com desespero. Não diz isso. Nunca é tarde quando a gente ama. Eu te amo, Ivan. Eu te amo. E eu também te amei, Raquel. Mas o tempo passou e, infelizmente, esse amor se quebrou. Eu tô tentando seguir em frente com a minha vida. E essa viagem com a Heleninha é parte disso. Eu espero que você consiga fazer o mesmo. Adeus. Ele se vira. Raquel grita. Ivan, não faz isso comigo. Não me deixa assim. Mas ele já se afasta em direção ao portão de embarque, puxando Heleninha pela mão. O som da chamada do voo ecoa pelo saguão. Raquel cai de joelhos outra vez, desabando em prantos diante dos olhares dos passageiros. O segurança se aproxima, mas ela faz um gesto com a mão, recusando ajuda. Ela permanece ali, imóvel, devastada, como se o mundo ao seu redor tivesse parado. Horas depois, Raquel retorna para casa como um vulto. Desliga o celular, ignora os recados deixados na secretária eletrônica e tranca a porta do quarto. Poliana, preocupada, bate algumas vezes, mas não recebe resposta. Quando finalmente Raquel aparece, traz nos olhos a sombra do que antes foi. Ela se senta à mesa da cozinha com um café nas mãos, encara a parede e desabafa. Poliana, eu destruí o amor da minha vida com as minhas próprias mãos. Eu fui cruel com quem mais me amou nessa vida. A amiga tenta consolá-la, mas Raquel continua. E tudo por causa da Fátima, a minha filha, aquela que eu criei com tanto carinho, que eu defendi de tudo. Como ela foi capaz de fazer isso? De destruir minha felicidade dessa forma? Poliana, que sempre foi discreta, decide se manifestar. Raquel, eu nunca quis me meter, mas essa menina, ela só pensa nela mesma. Desde o começo, você deu o mundo para ela e ela só te deu ingratidão. Raquel suspira, os olhos marejados. Mesmo assim, é minha filha e eu amo. Mas hoje eu sinto uma dor que eu não sei se um dia vai passar. Enquanto isso, Maria de Fátima passeia alegremente por uma loja de roupas de grife, acompanhada de Afonso. Ela exibe sorrisos, fala alto com os vendedores e age como se nada tivesse acontecido.
Nem imagina o que a mãe descobriu ainda. Mas isso mudará em breve, muito em breve, porque Raquel, pela primeira vez, sentirá algo que nunca havia sentido antes pela filha. O peso da decepção que rasga, que sangra, que não se cura com o tempo. Naquela mesma noite, depois de horas calada, Raquel se levanta do sofá da sala, como se um novo peso a empurrasse para fora da própria dor. O silêncio do apartamento é interrompido apenas pelo som distante da televisão de Poliana, no quarto ao lado. A cozinheira abre o armário, encara por alguns segundos uma velha caixa de madeira onde guardava cartas antigas, fotos com Ivan e lembranças de momentos felizes. Ela a fecha de uma vez, como se encerrasse um ciclo dentro de si. No dia seguinte, Maria de Fátima chega em casa sorrindo, carregando sacolas com vestidos e acessórios caríssimos. Ela entra no apartamento sem imaginar o que a espera. Raquel, sentada à mesa, observa cada passo da filha com um olhar duro, mas sem uma palavra. Mãe, que cara é essa? Nem vai perguntar se eu comprei alguma coisa para você? Ironiza Fátima, colocando as sacolas no sofá. Raquel levanta lentamente. Seus olhos parecem diferentes. Já não há mais tristeza, apenas um cansaço carregado de lucidez. Você tem alguma coisa para me contar? Pergunta calmamente, embora sua voz esteja embargada. Fátima, desconcertada, tenta manter o controle. Contar? Do que você está falando, mãe? Do roubo, daquela noite, da armação com César, da pasta de dente, das fotos, da vergonha que você me fez passar, do amor que você destruiu. A cada palavra, Raquel caminha em direção à filha, que começa a recuar. Eu sei de tudo, Maria de Fátima. Eu vi com meus próprios olhos. Você viu? A vilã engole seco. Olha, mãe, não é bem assim, Não minta. Pela primeira vez, tenha coragem. Seja mulher. Admita o que fez. Raquel se aproxima ainda mais. Você destruiu meu amor. Você destruiu a única coisa limpa que eu tive depois de tudo o que passei. Fátima tenta manter o tom firme, mas sua voz falha. Você está exagerando. Exagerando! Raquel ri de nervoso. Você acha que destruir uma vida é exagero? Você acha que brincar com sentimentos é coisa de criança mimada? A mãe a encara. A única coisa que você merece agora é olhar nos meus olhos e ver a mulher que você pisoteou. A vilã tenta mudar de assunto. Isso tudo porque você ainda está atrás daquele homem? Ele foi embora, já era. Raquel, firme, responde. Sim, ele foi embora, mas o que ele representava para mim não acabou. E você, Maria de Fátima, vai carregar isso nas costas. Eu vou fazer questão de deixar claro quem é você de verdade. Raquel, com seu jeito simples e acolhedor, preparará um almoço caseiro especial para Afonso, o noivo de sua filha, Maria de Fátima. A intenção será fortalecer os laços familiares e mostrar que, apesar das diferenças, ainda há espaço para o diálogo e o afeto. No entanto, o que deveria ser apenas um encontro familiar tranquilo vai tomar um rumo tenso e desconfortável. Tudo começa quando Afonso, curioso e de coração aberto, tentará puxar assunto com a futura sogra. O empresário, sempre muito educado, perceberá uma ponta de nostalgia na fala de Raquel ao mencionar seu passado. E então, num gesto inocente, decidirá tocar em um tema que, sem saber, abrirá velhas feridas. Fiquei curioso, dona Raquel. A Fátima me contou que a senhora teve uma casa linda em Foz do Iguaçu. Por que resolveu vender e vir morar no Rio? Perguntará com um sorriso gentil e sincero. A pergunta, dita de forma tão leve, cairá como uma lâmina afiada no peito de Raquel. A cozinheira, tomada de surpresa, sentirá o sangue gelar. O ar parecerá pesar no ambiente. Ela engolirá seco, desviará o olhar e, por um instante, o silêncio reinará à mesa. Fátima, que até então mantinha a pose de filha exemplar, arregalará os olhos apavorada. O pânico tomará conta do seu semblante e ela perceberá que, em questão de segundos, tudo poderá ruir. Ela havia contado a Afonso uma versão distorcida da história, que Raquel teria vendido a casa por vontade própria para buscar novos desafios e recomeçar no Rio de Janeiro. No entanto, a verdade é outra. Foi Fátima quem, às escondidas, falsificou documentos, vendeu o imóvel da mãe
e embolsou todo o dinheiro da transação, deixando Raquel desamparada. Tentando desesperadamente desviar o foco da conversa, a vilã interromperá o silêncio com uma risada forçada e uma tentativa desajeitada de mudança de assunto. Mãe, conta aquele caso engraçado da vizinha que criava papagaio. O Afonso vai morrer de rir, dirá com a voz tremendo. Mas sua tentativa de manipulação será óbvia demais. Raquel, sentindo o olhar de Afonso fixo nela, respirará fundo. Não será fácil conter a mistura de dor, revolta e vergonha que invadirá seu coração. Ainda assim, ela optará por manter a dignidade. Sem querer expor a filha ali, diante do noivo, responderá com uma franqueza que esconde a mágoa. A vida é cheia de reviravoltas. Eu precisei vir para o Rio por questões pessoais. Não foi fácil abrir mão daquela casa, mas às vezes a gente precisa deixar o passado para trás. A resposta deixará Afonso pensativo. Ele notará que aquela fala tinha algo a mais. Um tom de tristeza que não se encaixava com a suposta narrativa de mudança voluntária contada por Fátima. E a tensão continuará crescendo. O clima na mesa, que antes era de celebração, ficará pesado. O silêncio incômodo tomará conta dos presentes, como uma nuvem escura prestes a desabar em tempestade. O empresário, sensível às emoções, reparará no desconforto de Fátima. Ela começará a suar, a mexer no guardanapo repetidamente e a evitar encarar a mãe. Você tá bem, Fátima? Perguntará Afonso preocupado. Ao notar que ela está visivelmente pálida, insistirá. Tá pálida. Quer que eu pegue um copo d'água? Imagina, é só o calor, desconversará ela com um sorriso forçado. Mas seu olhar pedirá socorro. Enquanto isso, Raquel evitará encarar diretamente a filha. Ela estará digerindo não só a pergunta, mas tudo o que ela representa. A lembrança de ter perdido sua casa, seu chão, sua vida construída com esforço, por conta de uma traição vinda da própria filha, voltará com força total. E mais uma vez, ela será forçada a engolir a dor para manter as aparências. Afonso, embora não tenha entendido completamente a situação, começará a suspeitar que há algo errado. A naturalidade da resposta de Raquel contrastará com o nervosismo exagerado de Fátima, o que despertará no noivo um alerta silencioso. Ainda assim, por respeito à anfitriã, ele não pressionará mais. Preferirá aguardar suas impressões e observar melhor o comportamento das duas nos próximos dias. Após o almoço, a tensão ainda pairará no ar. Fátima insistirá em sair logo, alegando compromissos urgentes, enquanto Afonso tentará amenizar o clima com elogios à comida. Tava tudo delicioso, dona Raquel. Obrigado por nos receber, dirá com um aperto de mão sincero. Raquel agradecerá com um sorriso sereno, mas por dentro se sentirá devastada. Assim que estiverem sozinhas, Raquel e Fátima trocarão olhares cheios de significados. A mãe saberá que a filha está cada vez mais encurralada em suas próprias mentiras. E Fátima, ciente do perigo iminente, tentará retomar o controle da situação antes que Afonso descubra toda a verdade. Mas o estrago já estará feito. A pergunta inocente de Afonso terá sido a centelha que reacendeu o barril de pólvora. E, mesmo sem saber, ele terá colocado em xeque a teia de mentiras de sua noiva. A desconfiança plantada naquele almoço terá raízes profundas, e os próximos passos de cada personagem serão guiados por essa faísca de desconfiança e verdade mal contada. Maria de Fátima, por sua vez, ficará dividida. Ela entenderá que a máscara poderá cair a qualquer momento. Começará a planejar uma forma de tirar Raquel de cena, nem que para isso tenha que recorrer a uma nova mentira, uma nova manipulação, ou até mesmo algo mais radical. E Afonso começará a duvidar, não apenas da história da casa em Foz do Iguaçu, mas da mulher com quem está prestes a se casar. Um homem tão racional quanto ele não deixará passar batido aquele tipo de desconforto. Sua mente começará a trabalhar, revendo outras pequenas incoerências no comportamento de Fátima. O que antes era paixão passará a ser dúvida. Nos dias que se seguirão ao tenso almoço, os efeitos da pergunta de Afonso continuarão reverberando na vida de todos os envolvidos. Raquel, mesmo tentando seguir com sua rotina de batalhadora incansável,
Sentirá um aperto no peito todas as vezes que lembrar da traição da filha. O silêncio de Fátima diante da pergunta do noivo apenas reforçará a certeza de que a jovem não sente remorso algum pelo que fez. Ainda assim, Raquel resistirá ao impulso de confrontá-la ali mesmo, preferindo aguardar o momento certo para abrir os olhos de Afonso. Se necessário, com provas. Gilda, desconfiada do comportamento estranho da patroa após o almoço, pressionará Raquel nos bastidores. Eu vi, dona Raquel. A senhora engoliu seco quando ele falou da casa de Foz. Aquilo mexeu com a senhora, não foi? A senhora não precisa fingir mais. Conta para ele o que aquela víbora fez, dirá, com indignação. Mas Raquel pedirá calma. Ainda não é hora. Ele vai ver com os próprios olhos. Vai descobrir quem é a mulher com quem quer se casar. Responderá com tristeza contida. Afonso, por sua vez, começará a repensar pequenos detalhes que antes pareciam irrelevantes. A maneira como Fátima sempre desviava de perguntas pessoais, os olhares trocados entre ela e Marco Aurélio. Com a mente analítica que o caracteriza, ele buscará informações sobre a tal casa em Foz do Iguaçu por conta própria. Ligará para antigos colegas que têm contatos na região, fará perguntas indiretas e começará a montar um novo quebra-cabeça. Raquel, percebendo os movimentos de Afonso, ficará em dúvida se deve se antecipar e contar toda a verdade. Mas algo dentro dela pedirá cautela. Deixa ele descobrir por si só. A verdade vinda de mim pode parecer despeito, mas se ele vir com os próprios olhos, talvez aí ele entenda quem é a Fátima de verdade. Confidenciará a Poliana, que concordará com a estratégia. Ivan engana Marco Aurélio e mata a charada sobre a armação. Ele vai descobrir que Fátima roubou os dólares e entregou para o vilão. O clima na TCA estará cada vez mais tenso e os jogos de poder ganharão contornos ainda mais sombrios. Ivan, atento aos mínimos detalhes e determinado a desmascarar os responsáveis por uma armação sórdida, vai finalmente descobrir o paradeiro da mala com dólares desaparecida. A revelação virá por meio de uma sequência de observações e diálogos carregados de tensão e desconfiança, onde uma mentira bem contada será a chave para desvendar toda a farsa. Tudo começará quando Marco Aurélio convocar uma reunião interna para comunicar as transferências de funcionários da empresa para as filiais internacionais. Com um ar calculado e dissimulado, ele listará os nomes dos profissionais que, segundo ele, estão sendo promovidos para cargos no exterior. Além de você, vão mais 3 funcionários. A Yolanda Martinez, do RH, o Otávio e um outro funcionário, que provavelmente você nem conhece, mas é uma pessoa que vai ficar locada em Paris, o César Ribeiro. Anunciará com falsa naturalidade. Ao ouvir o nome de César, Ivan não conseguirá esconder sua surpresa. Seu rosto endurecerá por um instante, e ele terá que se controlar para não revelar a ligação que sabe existir entre César e Maria de Fátima. César Ribeiro, repetirá ele, fingindo estranheza. Marco Aurélio, notando a hesitação, insistirá. Você conhece ele? Após alguns segundos de silêncio calculado, Ivan responderá com frieza. Quando você falou, eu achei que sim, mas agora acho que eu me confundi. O embate silencioso entre os dois marcará o início de uma nova etapa na investigação que Ivan fará por conta própria. Com a pulga atrás da orelha, Ivan deixará a reunião ainda mais desconfiado. Ele já havia percebido movimentos estranhos de Fátima, desde o dia em que a mala com os dólares desapareceu misteriosamente da casa de Raquel. O nome de César surgir naquele contexto só aumentará suas suspeitas. Afinal, o tal funcionário transferido para Paris não era apenas um nome na lista de promoções. Ele tinha uma ligação íntima com Maria de Fátima e Ivan sabia disso muito bem. Logo após a reunião, Ivan procurará Bartolomeu e dividirá suas angústias. Pai, tem coisa errada nessa história, muito errada. O nome do César apareceu como se fosse um funcionário qualquer, mas eu sei que ele é mais do que isso para Fátima. Eles têm um caso, e agora ele vai para Paris, assim do nada? Isso tá cheirando a armação de longe, dirá ele com indignação crescente. Bartolomeu, cauteloso, tentará aconselhar o filho a não se precipitar, mas Ivan estará decidido. Ele começará a seguir pistas,
vasculhará antigos registros da TCA e buscará aliados dentro da própria empresa para colher mais informações sobre César e sua suposta promoção. Em paralelo, decidirá arrancar informações de Freitas, assessor direto de Marco Aurélio, conhecido por seu excesso de lealdade e também por não conseguir segurar a língua após algumas doses. Ivan convidará Freitas para um encontro casual em um bar afastado do centro, com a desculpa de celebrar a promoção e se despedir antes da transferência para o exterior. Ele brindará com o assessor diversas vezes, esperando o momento certo para fisgá-lo. Depois de algumas cervejas, o clima descontraído abrirá espaço para confidências. Em meio às risadas e lembranças dos bastidores da empresa, Freitas soltará a frase que Ivan aguardava. Rapaz, eu até me afundei na lama por aquela mala. Fiz coisa que nem quero lembrar só para devolver os dólares para o patrão. Ao perceber que falou demais, Freitas imediatamente tentará mudar de assunto. Mas será tarde. Ivan já terá entendido tudo. A mala que desapareceu misteriosamente da casa de Raquel não sumiu por acaso. Ela foi levada por alguém que sabia onde procurar e devolvida diretamente a Marco Aurélio por ordem superior. E agora, com a ligação entre César e Maria de Fátima mais evidente do que nunca, a conclusão será inevitável. Em posse dessa revelação, Ivan não perderá tempo. Tomado por um misto de indignação e alívio por finalmente ter desvendado a verdade, ele seguirá direto para a casa de Raquel. A cozinheira, que vinha tentando seguir sua vida após tantos golpes e traições, ficará surpresa com a chegada repentina do rapaz. Ivan, o que aconteceu? Perguntará ao abrir a porta. Com um semblante sério, ele irá direto ao ponto. Eu descobri onde estão os dólares, Raquel. Ela arregalará os olhos, sem acreditar no que ouviu. Como assim? Onde? Balbuciará, ainda atônita. Ivan respirará fundo e então revelará. Eles estão com Marco Aurélio. E quem pegou esses dólares aqui na sua casa e devolveu para ele foi a Maria de Fátima. O silêncio que se seguirá será cortante. Raquel ficará imóvel, tentando processar as palavras. A ideia de que sua própria filha pudesse ter cometido tamanho golpe contra ela, debaixo do próprio teto, será como uma punhalada. A desconfiança que já lhe roía por dentro começará a se transformar em uma certeza dolorosa. Ivan, vendo a reação dela, continuará. Ela armou tudo, Raquel. Usou o César para pegar a mala enquanto você dormia. E Marco Aurélio mandou ele direto para Paris como prêmio. É por isso que ele apareceu naquela lista. É por isso que eles tentaram esconder. A expressão de Raquel mudará de incredulidade para tristeza profunda, depois para raiva contida. Os olhos dela começarão a marejar, mas ela resistirá às lágrimas. Eu criei essa menina, dei tudo para ela. Tudo. E é assim que ela me paga? Roubando o que não é dela? Sussurrará com a voz embargada. Ivan tentará consolar Raquel, mas a dor será mais forte que qualquer palavra. Raquel, orgulhosa e honesta, não suportará mais tantas traições vindas da própria filha. E o fato de Marco Aurélio estar envolvido tornará tudo ainda mais revoltante. Para ela, o executivo era o símbolo de tudo o que havia de podre no mundo empresarial. E ver Fátima aliada a ele será como ver sua criação afundando no lodo da ambição. Enquanto isso, na TCA, Marco Aurélio agirá como se nada tivesse acontecido. Passará pelos corredores com a mesma arrogância de sempre, dando ordens, assinando documentos, sorrindo para os bajuladores de plantão. Mas sem saber, estará sendo vigiado por Ivan, que começará a montar um dossiê com tudo o que descobriu. A ideia de desmascarar o empresário publicamente começará a crescer dentro dele. A lealdade a Raquel e o desejo de justiça falarão mais alto que qualquer risco. Ivan, agora com todas as peças em mãos, não descansará enquanto não encontrar uma forma de provar tudo. Ele buscará testemunhas, cruzará informações, puxará registros antigos e, acima de tudo, manterá silêncio diante de Marco Aurélio, esperando os momentos certos para o confronto final. O executivo, por sua vez, começará a notar o comportamento estranho do funcionário e passará a desconfiar. Em suas reuniões com Freitas, começará a perguntar se alguém sabe demais. Do outro lado, Maria de Fátima seguirá vivendo como se nada tivesse acontecido, posando de noiva exemplar ao lado de Afonso, fingindo inocência diante de Raquel.
e alimentando o ego com a promoção do amante para Paris. Mas não imaginará que a verdade estará prestes a explodir como uma bomba em seu caminho. O castelo de mentiras começará a ruir, e o nome dela estará no centro de tudo. Ivan, agora decidido a ir até o fim, vai confirmar detalhes do dia em que a mala sumiu. Juntará os relatos, refará os passos de cada um e reconstruirá com precisão o momento em que Fátima abriu o cofre e retirou os dólares. Ele começará a planejar como expor toda a verdade, seja dentro da empresa, seja na imprensa. A rede de mentiras que Marco Aurélio e Fátima construíram começará a se desfazer com a determinação de um homem que não se deixará mais enganar. A verdade, afinal, não poderia ser escondida para sempre. Raquel dá uma surra de cinta em Fátima após descoberta bombástica. Uma bomba emocional vai explodir e quem estará no olho do furacão será Raquel. Depois de anos de decepções, mentiras e traições por parte da própria filha, a cozinheira finalmente descobrirá, com provas irrefutáveis, que Maria de Fátima ainda mantém um caso com César. O mesmo homem que ajudou a desviar o dinheiro da mala com dólares e quase destruiu a vida de sua mãe. A revelação virá através de uma sequência de eventos eletrizantes que culminarão em uma das cenas mais impactantes da novela. O momento em que Raquel, fora de si, parte para cima da filha com uma cinta na mão, tomada pelo ódio, pela dor e pelo sentimento de impotência. Tudo começará de forma aparentemente corriqueira, quando Fátima aceitará buscar César e Olavo na hípica, alegando que apenas estaria ajudando dois amigos a se locomover até um evento. No entanto, ao chegar ao local, ela não resistirá à presença sedutora de César e trocará beijos apaixonados com o malandro no banco traseiro do carro de aplicativo. O que os dois não esperavam era que, do outro lado da rua, estariam Gilda e Pascoal observando tudo com olhos arregalados. Gilda, rápida como sempre, puxará o celular da bolsa e começará a registrar tudo. Em meio ao susto, ela vai conseguir fazer uma sequência de fotos em que Fátima aparece claramente trocando carícias com César, enquanto Olavo, despreocupado, conversa ao lado. Pascoal ficará boquiaberto. Você tá vendo o que eu tô vendo, Gilda? Aquilo ali é a Fátima, não é? Perguntará ele, pasmo. É ela, sim. E o cara é o César, o mesmo que roubou a Raquel. Olha isso, Pascoal. Ela tá de caso com um homem que quase destruiu a mãe dela. Esbravejará Gilda. Ambos decidirão seguir o carro discretamente e flagrarão os três entrando em um restaurante sofisticado. Decepcionados, os dois voltarão para o restaurante de Raquel, onde o clima estará tenso. Gilda, ainda atônita, mostrará as fotos para Poliana, que reagirá com choque. Isso é inacreditável. A Fátima não pode estar fazendo isso. Depois de tudo, dirá ele. Mesmo assim, Poliana hesitará em contar a verdade para Raquel. O medo da reação da amiga será grande, mas a pressão aumentará quando Raquel aparecer de surpresa na cozinha e perceber que algo grave está sendo escondido. O que vocês estão cochichando aí, hein? Eu quero saber agora. Exigirá. Poliana tentará contornar a situação, mas Raquel insistirá. Se tem alguma coisa a ver com a Fátima, eu exijo saber, dirá ela já apreensiva. É então que Gilda tomará a frente e decidirá acabar com a farsa. Raquel, não é fofoca, é coisa séria. Aconteceu ontem. Eu e o Pascoal vimos a Fátima. Ela estava com o César, dirá. Com o César? Mas isso é impossível. Ela foi comigo até a delegacia denunciar ele. Ela chorou, me abraçou, jurou que não tinha mais nada com aquele homem, gritará Raquel em negação. Nesse momento, Gilda mostrará as fotos. As mãos de Raquel começarão a tremer. Os olhos marejados não conseguirão disfarçar a dor. Não pode ser. E esse aqui do lado, esse homem, Gilda, eu conheço esse homem. Esse é o sujeito que te atropelou no dia que a gente ia no banco com a mala. Exclamará, aterrorizada ao juntar todas as peças do quebra-cabeça. Pascoal confirmará. É ele mesmo, o tal do Olavo. Eu lembro daquele dia. Tudo faz sentido agora, Raquel. Eles estão todos juntos. Foi armação. Raquel, abalada, levará a mão à boca. Minha filha me traiu de novo. Ela tá com eles, com os dois. De novo.
Repetirá como se precisasse ouvir para acreditar. Sem conseguir se conter, Raquel deixará o restaurante às pressas. Ao chegar em casa, irá direto ao quarto de Fátima, que estará se maquiando para sair. A cena será de arrepiar. "Onde você estava ontem, Maria de Fátima?" bradará Raquel, já com os olhos vermelhos de raiva. "Ah, mãe, que susto! Eu estava trabalhando, ué. Entreguei umas encomendas de roupa e depois fui ver uma amiga", mentirá a jovem com frieza. "Que amiga? O César é sua amiga agora?" gritará Raquel, já jogando as fotos sobre a cama. Fátima empalidecerá ao ver as imagens. "Você me seguiu?" perguntará ela, indignada. "Você não tem o direito de ficar com esse homem", berrará Raquel. "Você é minha filha, eu te criei com dignidade, e você está trazendo para minha casa o mesmo vigarista que quase me fez ser presa." "Você não manda em mim, mãe. Eu amo o César", soltará Fátima, desafiando. Foi a gota d'água. Raquel, tomada por um furor irreconhecível, abrirá a gaveta da penteadeira, puxará uma cinta que usava para prender avental e partirá para cima da filha. "Você vai aprender a me respeitar, nem que seja na marra", gritará, enquanto Fátima tenta fugir pelo corredor. A sequência será violenta e catártica. Fátima tropeçará, Raquel acertará vários golpes nas costas e nas pernas da filha, aos prantos. "Você me humilhou na frente de todo mundo, fez da minha vida um inferno, sua ingrata", esbravejará. Fátima chorará, implorando. "Mãe, para! Me solta! Você enlouqueceu!" Mas Raquel não conseguirá parar, cega pela dor de anos. "Enlouqueci por sua culpa. Você não tem coração, não tem alma. É igualzinha àquele bandido." Após o surto, Raquel se jogará no chão, aos prantos. A cena se encerrará com Fátima trancada no quarto, chorando e gritando que processará a mãe por agressão. Enquanto isso, Raquel, devastada, se arrastará até a sala, abraçará uma foto antiga das duas e murmurará: "Onde foi que eu errei?" Na manhã seguinte, o clima dentro da casa de Raquel será de total guerra. A cozinheira passará a noite em claro, com os olhos inchados, revivendo cada palavra dita, cada gesto de desprezo, cada mentira contada por Fátima ao longo dos últimos meses. A surra de cinta que deu na filha não a trará alívio, mas sim um peso ainda maior no coração. Ela se sentirá culpada, como se tivesse falhado como mãe, como mulher e como ser humano. Do outro lado da porta trancada, Maria de Fátima amanhecerá com as costas doloridas e o ego ferido. Humilhada, não pensará duas vezes antes de pegar o celular e ligar para César, chorando. "Ela me agrediu, César. A minha mãe me bateu com uma cinta, acredita nisso? Como se eu fosse uma qualquer", dirá entre soluços. O malandro, por sua vez, ficará revoltado. "Você não precisa mais passar por isso, Fátima. Sai dessa casa. Vem morar comigo", sugerirá. Raquel, ao ouvir a porta do quarto bater, correrá até a sala e verá a filha, com a mala nas mãos. "Você vai sair daqui como da outra vez? Vai fugir dos seus erros de novo?", perguntará com voz trêmula. "Eu vou sair porque não vou continuar vivendo num lugar onde sou espancada, onde sou julgada, onde a minha vida é decidida pelos outros", gritará Fátima. "Você vai sair porque é covarde, porque sabe que errou e não tem coragem de encarar", rebaterá Raquel, já se desfazendo em lágrimas novamente. "Adeus, mãe", dirá Fátima, saindo sem olhar para trás. Poliana servirá o café da manhã para Raquel e, sem dizer uma palavra, colocará uma mão sobre o ombro da amiga. Raquel, com os olhos fixos na xícara, dirá: "Ela era tudo para mim, tudo, e eu perdi." Mas será aí que Gilda entrará na cozinha com uma expressão grave. "Raquel, a gente precisa conversar. Tem mais coisa nessa história, e acho que você precisa saber." A partir desse momento, a trama ganhará ainda mais tensão. Novos segredos virão à tona, alianças serão rompidas e Raquel, mais uma vez, será colocada à prova. A surra de cinta será só o estopim de uma reviravolta que promete mexer com todos os personagens da novela, revelando até onde vai a ambição de Maria de Fátima e até onde Raquel será capaz de suportar para defender seus valores. O embate entre mãe e filha escalará a novos patamares.
Fátima poderá mover uma ação contra a própria mãe por agressão, influenciada por César, que desejará afastar Raquel de vez da vida da jovem. Enquanto isso, Raquel começará a juntar novas provas contra o casal, agora decidida a desmascará-los publicamente, custe o que custar. Raquel, machucada, mas ainda firme, entenderá que não adianta mais tentar salvar quem não quer ser salvo. Agora a batalha será diferente. Não será mais por amor ou redenção, mas por justiça. E quando Raquel voltar à cozinha, pegar sua faca e cortar os primeiros legumes do dia, um novo olhar surgirá em seu rosto. Um olhar que mistura dor, fúria e determinação. Agora é comigo, murmurará para si mesma. E esse será apenas o começo da nova Raquel. A mulher traída, a mãe ferida, mas também a guerreira que vai até o fim para desmascarar os que a traíram, inclusive a filha que ela um dia amou mais do que a si mesma.